Olá, mais uma vez o Senhor nos traz aqui para estar junto com você, para estarmos novamente nessa caminhada em 1 Coríntios e hoje no capítulo 6. Vocês que me acompanharam nos vídeos anteriores, lembre que são muitos vídeos que vocês precisam rever. Tem vídeo de há um ano atrás, de há 2 anos atrás, porque sempre eu estou numa sequência. E você que está começando agora, inscreva-se no meu canal e vá rever os vídeos anteriores. Vídeo de há 10 dias atrás, de há 15 dias atrás. É sempre bom você rever, para estar entendendo melhor do que nós estamos falando. Para você que já ouviu a minha conversa, se eu sou cheia de conversas de Deus, né? Essas conversas que eu sei que são de Deus, você que tem ouvido, no capítulo 14 de 1 Coríntios, tem muita coisa para você e eu estarmos entendendo. Mas eu, depois de sair do capítulo 14 de 1 Coríntios, eu vim para o primeiro capítulo. E agora estou numa sequência, já cheguei agora ao 6º capítulo. Vamos fazer a leitura do 6º capítulo, de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ousa algum de vós, tendo negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos... Pondes esses negócios na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis dano, e isso aos irmãos? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Foi lido 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Cheia de conversas de Deus. A Bíblia me dá esse direito de ficar cheia da palavra, da conversa, das conversas de Deus. E aqui, você que já ouviu os comentários de 1 Coríntios 14, o povo de Coríntios falando em línguas o tempo todo, e Paulo dizendo que eles podiam falar em línguas, que muitos estão se atrapalhando, confundindo, achando que não pode. Que eles podiam, agora a maneira indecente como eles falavam, olha como eles estão aí. Nós viemos para o primeiro capítulo, já estamos no capítulo 6, e já vimos tanta coisa, contendas, dissensões. Tinha aquele que estava abusando da mulher do pai. E agora, no capítulo 6, você está encontrando Paulo falando daqueles que estavam brigando entre si, tinham seus negócios, suas causas lá, suas desavenças, seus atritos, e achavam um pouco, que não era nem para ter. Não era para o povo de Deus estar daquele jeito, não é para a igreja de Corinto estar daquele jeito, brigando com o outro, tendo confusão com o outro. Principalmente... Ainda mais pelo fato de brigarem e não colocarem a situação
os problemas deles aos pés do Senhor Deus. Como é que se coloca os problemas aos pés do Senhor Deus? Quando a gente pega as autoridades que estão sobre nós, homens e mulheres de Deus que estão dirigindo a casa de Deus, e colocamos os problemas diante dele, e isso nós estamos colocando diante de Deus, porque eles são os representantes de Deus aqui na terra. Então o povo de Corinto, além de brigarem um com o outro, estarem tendo problemas com os irmãos, desunidos, brigões, comelões, um monte de carnalidade, ainda não achava pouco isso, ainda ia fazer a queixa do irmão lá fora, no meio das autoridades da terra, autoridades seculares. E a palavra de Deus colocou nos mostra que Deus colocou em nossas vidas homens e mulheres que tomam conta de nós, que são autoridades sobre nós, para que quando tivermos problemas, nós cheguemos a eles, e eles, representando o Senhor, vão colocar nossa causa diante de Deus e vai receber do Espírito Santo a resposta para aquela situação. Mas a igreja de Coríntios não estava nessa não, e Paulo está mandando ver. Você vê desde o primeiro capítulo até o capítulo 6, quanto pecado, quanta coisa errada na igreja de Coríntios. No entanto, no capítulo 14, como já falamos, eles estavam lá, blá, 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 no templo, e Paulo, horrorizado com aquela situação, começa a falar com eles, para ter decência e ordem. Realmente, eles estavam muito fracos e precisavam realmente de orar em línguas, mas não assim. Se a gente está fraco, aí que precisa de orar em línguas mesmo, porque é uma ferramenta do Espírito Santo para nos fortalecer, para armazenar poder em nossas vidas, santificação, aproximar-nos de Deus, porque quem ora em línguas, ora em mistério com Deus, quem ora em línguas, ora bem, é o que está escrito em 1 Coríntios 14. Mas Paulo estava explicando que eles estavam orando mal, porque eles estavam fazendo confusão, deixavam suas casas e iam para o templo se mostrar. Quando Deus diz, entra no teu quarto, ora em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então você passa lá 8 horas no seu quarto orando em línguas, e você vai ver a recompensa. Você armazenou poder, e você vai estar livrando os cativos da mão do diabo, que foi isso que aconteceu na vida dos discípulos. Eles armazenavam poder, eles viviam uma vida de oração, e oravam em mistério com Deus, e quando chegava diante das pessoas, bastava um olhar, bastava uma palavra, e Jesus operava, e as pessoas recebiam as curas, as maravilhas aconteciam, pessoas eram libertas da mão do diabo, porque eles oravam em línguas da maneira correta. Todo filho de Deus precisa fazer isso da maneira correta, porque todos nós somos fracos. Quem é forte é o Espírito Santo. Então é por isso mesmo que precisamos. Aí também não vamos para aquele extremo daqueles ignorantes espirituais que falam, para isso, como falando em língua, se amostrando que é Deus nada, é Deus nada, é Deus mesmo. É Deus mesmo, porque ele precisa, está fraco. Você que está tão forte, que está olhando a vida dos outros, achando que ele está se amostrando ou isso ou aquilo, então faça um exame de si mesma e veja que você tem o Espírito Santo e que até agora você só soube olhar a vida dos outros em vez de você abrir a sua boca com a fé, porque é pela fé que você recebe o dom de línguas. Você abre a boca e Deus coloca a palavra que você tem que dizer, uma palavra estranha que você não sabe o que é, não vai interpretar, você está falando em mistério com Deus, mas você só sabe olhar a vida do outro. Eu sei que o outro está errado, não está fazendo jus a bênção de Deus na vida deles, mas pelo menos ele está deixando que aquilo que Deus deu venha à tona. Você está aí guardado, impedindo de Deus operar. Sabemos que a igreja de Corinto estava desordenada e só estava precisando de ordem. Não era errado eles orarem em línguas. O certo, o errado é que eles estavam na carnalidade e não deixavam que o Espírito de Deus fizesse o que tinha que fazer. Porque a gente ora em línguas e toma posse da santificação.
A gente vai ser grato, porque é uma graça, é a graça de Deus você ser salvo, é a graça de Deus você ter o Espírito Santo, é a graça de Deus você orar em línguas. Então você toma posse da graça, e quem toma posse da graça não vai deixar de ser grato e viver em santidade, porque o seu Pai, que é gracioso, ele é santo. Então nosso Deus é gracioso e ele é santo. Então logo que eu tomei posse da graça de Deus, que eu sou salva pela graça, mediante a fé, como está escrito em Efésios 2:8, em Efésios 2:8 está escrito que pela graça eu sou salva mediante a fé, não veio de vós a minha salvação, veio de Deus, não veio das minhas obras para que eu não viesse a me gloriar. Muito bem. Então, eu sou salva pela graça, eu também tenho o Espírito Santo pela graça. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu nem seria salva, porque sem ele eu não sou. Se a gente está salvo, o DNA, o que prova que eu sou salva é que eu tenho o Espírito Santo. Aí o que prova que eu tenho o Espírito Santo é que eu tenho algo para fazer. Que ele não veio ficar jogando conversa fora com você. Ele veio para fazer você mostrar o poder de Deus na sua vida. Então você abre a sua boca pela fé. Se você é salvo, você tem confiança que quem está em você é o Espírito de Deus. Então você abre a boca no seu quarto, começa a falar em mistério com Deus. Lá você não precisa botar a mão na boca. Lá você fica à vontade. Fala, você nem sabe o que está dizendo. É isso que é o bom, porque você não sabe o que está dizendo. Porque na verdade o que nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes, nós somos arrogantes, nós queremos usar só a nossa inteligência para a gente falar bonito, chegar diante de Deus, fazer aquele discurso e a oração não sai do teto. Mas quando você está orando em línguas, você está humilde, você está se submetendo a Deus, você não sabe nem o que está falando, é Ele que fala, Ele está indo nos confins da terra, está intercedendo, você está intercedendo por pessoas que você nem sabe. A essa altura, você orando em língua, você está intercedendo por aquelas pessoas que estão morrendo lá, com esse vírus terrível que está tomando a terra, e você está intercedendo, e você nem sabe, para você depois ficar orgulhosa e dizendo, eu estava orando pela China, eu estava orando pelo... Aí, até se amostra, né? Quando você está orando em mistério lá no seu quarto, você está indo no mundo inteiro, não sabe a quem você está socorrendo, está sendo usado por Deus, e aí você não vai se orgulhar e dizer, hoje eu passei o dia todo orando por fulano, por ciclano, por isso, por aquilo, entendeu? Já é uma estratégia de Deus para você renunciar a si mesma, para você se despojar dessa carne que não quer nada, e ter essa vantagem de ficar somente com o Senhor, porque a coisa mais maravilhosa é você depender de Deus. A pessoa que depende de Deus é a pessoa feliz, como está escrito lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, são aqueles que são os pobres de espírito, dependentes do Senhor. Então, essa carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, está nos abrindo a visão. Como é que está você? Como é que está essa igreja onde você se reúne? Você é igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí o Senhor está. Então, como é que está essa reunião, essa equipe, nessa congregação, essa igreja do Senhor, essa noiva do Senhor? Está nessa bagunça, se amostrando? Aí chega, vamos, aquele oba-oba, vamos, hoje é domingo, vai ser uma beleza, vai ser uma maravilha, a gente vai se espalhar, vai se amostrar na igreja. Aí começa todo mundo, bre, foi isso que Paulo estava falando. Que era assim que a igreja de Corinto estava. Aí, depois, passa a semana inteira sem nenhum compromisso com Deus, os bairros marginalizados, as crianças pobres passando fome, as crianças comendo lixo, e você só esperando chegar o domingo para o novo vestido que você passou a semana toda procurando ver nas vitrines, para o novo sapato que você ficou procurando nas vitrines, para a nova maquiagem, aquele novo cílio, aquele novo batom, aquela nova arrumação para você chegar no templo e abrir a boca, blá, 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 blá. É isso que Paulo não aceita, nem nenhum filho de Deus que está dirigindo a igreja do Senhor vai aceitar uma desordem dessa. O nosso Deus é equilibrado, o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Você vai ao domingo, você está cheio do Espírito Santo, chegue mais cedo, 30 minutos, dobre os seus joelhos e comece a orar em línguas ali. Ali você tem um momento maravilhoso. Você chega meia hora antes do culto, dobra seu joelho, ali não, ali é o momento de você ficar à vontade, porque você está ali no momento de oração, ainda não começou o culto, ainda não tem um profeta falando.
Mas a igreja de Coríntios não era isso. Era na hora que estava o profeta lá, falando, trazendo a ministração, ministrando a palavra, eles estavam blá, 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 se mostrando, cada um querendo ser melhor do que o outro. E não é diferente hoje no nosso tempo. Quando alguém se julga espiritual, aquele tal, ele se prepara para o domingo, se exibir. Chega meia hora antes do culto, nem pensar. Chega na hora que a igreja está cheia e na hora que vê a bateria tocar e começa, levanta a mão e lá se vai. Então, em nome de Jesus, eu repreendo essa obra do diabo na sua vida. Você nasceu para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não foi a sua vida que é para ser exaltada, mas a do Senhor. Então, você está cheio do Espírito Santo? Chegue mais cedo. Ore meia hora antes lá no templo. Porque a casa do Senhor é chamada casa de oração, como está escrito em Mateus, capítulo 21, versículo 13. A minha casa é chamada casa de oração. Então, chegue mais cedo, fique bem à vontade com o Senhor, dando beijo para Ele. Que nesse horário você nem precisa botar a mão na boca. A igreja está vazia, é você e Deus. Aí alguém tocado pelo Senhor, na misericórdia do Senhor, chega mais um, mais dois. Antes, 30 minutos antes do culto, é 1, 2. Aí você fica bem à vontade. Quando a igreja encher, atrasadinha, né? Depois que começa o louvor, começa a chegar. Aí você, ó, bem baixinho. Porque não é você que tem que aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. E logo que tem um profeta lá na frente, você só pode orar em mistério com Deus alto se ele liberar. Se ele disser, agora gente, vamos orar em mistério com Deus, aí vamos todo mundo se edificar, vamos. Aí pronto, a igreja toda fica à vontade. Mas se o profeta não fizer isso, você vai ouvir o que o profeta tem para falar. Aquele que trouxe uma ministração para a edificação da sua vida também, porque a palavra também edifica. Não é somente orar em línguas. A palavra é viva e eficaz e é para a nossa edificação. Então, essa história toda que você está vendo aqui, de 1 Coríntios, no capítulo 6 agora, já vem desde o primeiro capítulo, que a gente está falando quantos erros a igreja de Corinto estava tendo e... tudo porque, em vez de orar em língua para se edificar, orava em língua para se amostrar, para se exibir. Então, não faça o mesmo. Ore em língua para ser edificado. E quando é para ser edificado, você não se amostra, você fica no secreto com Deus. Pode ter uma multidão, você está ali, baixinho. Não precisa fazer a desordem que a igreja de Corinto estava fazendo. E aí nós vamos continuar, eu peguei no primeiro capítulo para a gente ir repassando e vendo porque no capítulo 14 Paulo está dando aquele sermão, falando para eles pararem de desordem, de fazer tudo com decência, buscar a Deus com sinceridade, não para se amostrar, orar em línguas realmente para se edificar e não para se amostrar. Então, no capítulo 14 é o auge de tudo isso que ele está falando desde o primeiro capítulo. Capítulo 1 você já ouviu? Dissensões, contendas. Segundo capítulo, Paulo dizendo como eles estavam desordenados, querendo cada um líder. Eu quero fulano, eu quero Paulo, eu quero Apolo, eu quero Cefas. Desordem. Depois no terceiro novamente, aí quando chega no 4 você vai vendo, quando chega no 5º capítulo, no capítulo 5 você vê um no meio tendo caso com a mulher do seu pai. Agora no capítulo 6, que é o de hoje, você está vendo que eles brigavam com outros e depois, em vez de levar a situação para Paulo resolver, para o líder resolver, ser usado por Deus, ele levava a situação para o juiz lá fora, o ímpio, para o delegado lá fora, o ímpio, para aquelas autoridades lá fora, para resolver. É terrível isso no meio da igreja. Certa vez eu tive uma auxiliar doméstica que fez isso comigo, nunca tinha ido na justiça na minha vida. E ela era uma cristã, era uma discípula minha. E, infelizmente, ela foi tomada pelo diabo para fazer isso. Eu disse para ela, minha filha, leia aqui, 1 Coríntios 6. Ela, nada, você está puxando o braço para sua sardinha, quer apresentar esse assunto para poder não ir botar na justiça? Eu vou botar sim. E aí, eu mostrei o texto, que não se deve levar o irmão para a justiça, o que é que ela tinha que fazer? Logo que eu estava errada, se é que ela achou que eu estava errada, ela ia levar o meu apóstolo. Eu tenho um discipulador, eu tenho um mentor. Então, o meu mentor é aquele que ia julgar essa causa. Ela ia procurar o meu apóstolo
Eu tenho um casal de apóstolos que me discipula, a mim e meu esposo, então eu ia ser levada a causa para ele estaria diante de Deus, colocando essa situação diante de Deus e resolvendo. Ela entendeu que eu estava mostrando 1 Coríntios capítulo 6 só para poder me sair da minha situação, mas que não deu nenhum valor, isso nada, isso é conversa, nem existe isso na Bíblia, ela era analfabeta, né? E achava que eu estava enganando ela, que ali não existia essa palavra não, de 1 Coríntios capítulo 6. E me levou para a justiça e eu fiquei penalizada do que aconteceu com ela. Deus falou logo para mim, não leve advogado. Ela tinha arranjou advogado, viu? E Deus me disse, não leve. Aí eu fui com meu esposo, eu, Deus e os anjos, o Senhor Jeová e meu esposo. Chegamos lá, inédito, nunca se viu um juiz fazer papel de advogado. Eu não tinha advogado, o juiz tomou a posição de advogado e me defendeu. E ela saiu envergonhada. Porque todos os recibos de tudo, hora extra, férias que dava em dinheiro, tudo estava em recibo. Foi a minha felicidade fazer tudo com recibo. E aí ela ficou envergonhada, não teve direito a nada. E eu simplesmente triste porque ela desobedeceu a palavra de Deus. Se ela tivesse obedecido, essa causa tinha sido levada diante do meu apóstolo, dos meus mentores. Meus mentores iam julgar, iam mostrar para ela que não estava certo, que ela estava errada. E abençoar e saia tudo bem diante de Deus. Ela estaria bem diante de Deus. Aí, desse jeito, ela ficou mal diante do Senhor. E se arrependeu, eu não sei. Eu só sei que até hoje eu dou a paz do Senhor para ela. Ela teve um período de depressão, eu fui visitá-la. E, na minha parte, está tudo bem. Agora, ela não sei se já se ajustou com Deus. Mas uma coisa eu sei, se ela se arrependeu, o Senhor diz na sua palavra, em 1 João 1, versículo 9, que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei se ela se arrependeu, se arrependeu, está livre. Eu não posso saber, porque se ela fez o arrependimento, foi um arrependimento meio camuflado, porque a obrigação dela era vir pedir perdão a mim. E, no entanto, eu é que mostro que estou perdoando, porque já fui visitá-la nos seus momentos difíceis, é uma demonstração de que ela já está perdoada. Porém, ela não teve a coragem de abrir a boca e me pedir perdão pela injustiça que ela cometeu comigo. Então, isso é muito sério, é o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, eu quero que você saiba, em nome de Jesus, tudo que nós precisamos é valorizar a graça de Deus. Nós recebemos a graça não para viver no pecado, para viver de qualquer jeito. Recebemos a graça para mostrarmos a maravilha de Deus através, para todas as pessoas saberem que nosso Deus é bom, que Ele é amoroso. Então, a nossa gratidão vai ser uma vida de santidade. A maneira de agradecer a Deus pela graça dEle, de ter dado o seu Filho por nós, é a santidade, porque nosso Deus é santo. Então não fique dizendo, eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quero. Era isso que a igreja de Corinto estava fazendo. Estava na graça, Jesus Cristo deu a sua vida por eles e por nós. Eles entendiam que podia viver de qualquer jeito, até falar em mistério com Deus, da maneira desordenada. E aí Paulo está dizendo para eles, não é assim. Você tem que valorizar a graça. Você é salvo pela graça, então mostre isso com seu comportamento, que você é grato pela vida do Senhor Jesus Cristo, que foi dada ali na cruz do Calvário por você. Então, em nome de Jesus, vamos prosseguir em 1 Coríntios, capítulo 6 hoje. Então, vamos prosseguir os próximos capítulos, até chegar ao final da carta, e eu tenho certeza que no final da carta nós estaremos mais achegados a Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela é viva e eficaz. Cheia de conversas de Deus, essa Raiz Santana Nascimento.